Fala comigo, senhoras e senhores. Eu estou de volta aqui com mais um vídeo para vocês da nossa playlist sobre circuitos elétricos. E hoje a brincadeira vai começar a ficar séria. Hoje nós vamos começar a resolver circuitos mais interessantes, circuitos um pouquinho mais complexos, e vocês vão com certeza aumentar aí o repertório, né? O arsenal de ferramentas que vocês têm para lidar aí com os circuitos elétricos, beleza? Qual que é o tema de hoje? Hoje eu quero mostrar a primeira técnica de resolução de circuitos para vocês, que é a técnica da simplificação. Bacana? Então, sem demora, vamos lá. Vou mudar minha tela aqui e nós já vamos começar, ok? Então é o seguinte, olha só, no vídeo anterior sobre associação em paralelo e até no penúltimo vídeo também sobre associação em série, eu mostrei alguns circuitinhos elétricos para vocês que tinham mais de um resistor, certo? Ainda assim, aqueles circuitos que eu mostrei para vocês, eles eram bem simples, bastante simples. Na prática, o que nós queremos fazer é resolver circuitos um pouco mais interessantes, mais complexos, mais reais, tá certo? Como esse circuito que eu acabei de colocar na tela. Esse é um circuito que você pode notar, ele tem, além da fonte de tensão, ele tem 12 resistores, tá certo? E o que nós queremos fazer? Nós queremos resolver esse circuito. Bom, mas o que significa resolver um circuito? Quando eu digo que eu quero resolver, o que exatamente eu quero fazer? Olha só, é óbvio, a essa altura do campeonato você já sabe, que se eu ligar esses 12 resistores a essa fonte de energia aí, o meu circuito, quando entrar em funcionamento, ele vai produzir correntes elétricas ali passando por todos aqueles elementos, por todos aqueles resistores. Quando eu digo que eu quero resolver o circuito, o que eu quero fazer é simplesmente calcular essas correntes, tá certo? Se eu calcular essas correntes, eu vou saber também qual é a tensão que existe entre os terminais dos resistores e vou poder, por exemplo, calcular a potência de qualquer um deles, certo? Com isso, eu consigo saber todas as informações relevantes do circuito. Então, coloca na sua cabeça. Quando eu digo que nós queremos resolver um circuito, nós estamos querendo calcular as correntes que passam pelos resistores e também as tensões que existem em seus terminais. Tá legal? Então, eu vou mostrar uma técnica para vocês, só que antes de começar, antes de mostrar essa técnica, o que eu quero fazer é apresentar certa terminologia que nós vamos utilizar aqui ao longo desse vídeo e dos próximos que virão. O que é terminologia, né? A terminologia é simplesmente alguns termos que nós vamos usar bastante daqui para frente e, portanto, é importante que vocês conheçam. Qual que é o primeiro termo que eu quero apresentar aqui para vocês? O primeiro termo que eu quero apresentar é o termo o nó do circuito. E aí eu já quero adiantar para vocês que alguns outros professores vão definir o nó de maneira ligeiramente diferente. Aqui eu optei por essa definição, é a que nós vamos usar nos próximos vídeos. Então, um nó de um circuito é um ponto no qual 3 ou mais elementos se juntam, beleza? Então, tem 3 elementos juntos num ponto só, aquilo é um nó. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui na nossa tela, para mostrar para vocês que nesse ponto A, aqui, ó, eu tenho ali, veja bem, eu pego o ponto A, eu tenho o resistor R1, o resistor R2, o resistor R3 e o resistor R11 se encontrando ali no ponto A. Então, esse ponto A, ele é um nó do circuito. O nó, ele nada mais é do que aquela esquina que eu mostrei no vídeo sobre associação em paralelo. Lembra daquela esquina? Aquela esquina onde as cargas se separavam lá? Então, as cargas que vêm da fonte, ó, que formam ali a corrente I1, quando elas chegam no ponto A, que é aquela esquina, elas se separam. Parte dessas cargas, dessas partículas, elas vão lá para o resistor R2, uma outra parte vai para o resistor R3, uma outra parte vai para o resistor R11. Então, o nó também é nada mais, nada menos do que aquele ponto lá onde as cargas normalmente se dividem ou então se juntam também, tá certo? Ok, se a gente olhar aqui o ponto B, ó, no ponto B eu tenho vários elementos, né? Eu tenho muito mais de 3 elementos ali. Eu tenho o R2, o R3, o R4, o R7, o R8 e o R10 se encontrando no ponto B, portanto o ponto B também é um nó. Vamos olhar aqui embaixo, olha só. Aqui no ponto C eu tenho R5, R6 e R7 se encontrando ali, ó, 3 elementos. Então é um nó também. C é um nó, o D é um nó, o E também é um nó, certo? Então, esse aqui é um circuitinho em que nós temos 5 nós ali, ó. Ok,
Vamos para a próxima definição, que é a definição de um caminho. O que é exatamente um caminho? É um traço que liga elementos sem passar mais de uma vez pelo mesmo elemento. Então, qualquer traço que você fizer nesse circuito aí, ó, passando por elementos sem passar pelo mesmo elemento duas vezes, é um caminho. Quer ver um exemplo? Olha só, vamos pegar esse traço aqui, ó, que sai daqui desse ponto de cima do meu circuito, passa pelo R1, opa, deixa eu voltar aqui, passa pelo R1, passa pelo R2 e passa pelo R4. Olha só, é um traço que passou por elementos, não passou por nenhum deles duas vezes, portanto é um caminho. Quer ver outro caminho? Olha só, esse que passa aqui, olha, esse caminho que passa pela fonte VF, vai lá em R3, passa em R1, em R3, passa por R7. Olha só, esse aqui também é outro caminho. É um traço que passa por vários elementos, sem passar por nenhum deles duas vezes, tá certo? Para não ficar confuso o meu circuito aqui, o meu desenho, eu vou apagar esses traços que eu acabei de desenhar. Mas isso, então, nós vimos ali, é um caminho. O que mais, hein? Nós temos um ramo. O que é um ramo? Um ramo é um caminho que liga dois nós. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, olha só, esse caminho que tem só o R11 aqui, ó, esse caminhozinho que eu vou marcar aqui agora, olha lá, esse caminho. Veja, esse caminho que passa apenas por R11, ele está ligando o nó A ao nó E. Portanto, é um ramo, tá certo? Quer ver um outro exemplo? Olha só, esse caminho que tem apenas o R8 aqui, ó, passa pelo R8. Olha só como é que ele liga o nó B ao nó D. Então, a gente chama esse caminho de ramo. Quer mais? Ó, esse aqui que vem do nó B, ó, até o nó C, passando por R4 e R5. Isso aqui é um ramo de circuito. Tá legal? Então, essa é a definição de um ramo. Qual que é a nossa próxima definição? Nossa próxima definição é um laço, definição de um laço. O que é um laço? Um laço é um caminho cujos nós inicial e final coincidem. Então, é um caminho que começa no nó e termina no mesmo nó. Quer ver? Olha só, vamos pegar aqui esse caminho aqui, ó, que sai aqui do nó E. Ó, ele vai sair do nó E, vai passar por R12, passa por VF, a fonte, passa por R1, passa por R3, passa por R4, passa por R5, passa por R6 e passa por R9 antes de chegar no nó E novamente. Isso aqui é um laço, certo? Um caminho fechado ali, na verdade, né? Que começa no nó e termina no mesmo nó. Tá ok? Esse aí, então, é a definição de laço. Nós temos vários laços aqui no circuito, né? Poderia desenhar um laço passando por R2, por exemplo, e por aí vai. Tá ok? Deixa eu apagar esse laço aqui e vamos para a próxima definição. Definição importante, definição de malha. O que é uma malha? A malha é um laço também, com o seguinte detalhe, não pode ter nenhum outro laço dentro desse laço, certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar esse laço que começa no nó E, passa por R12, passa por VF, passa por R1, R11 e volta no nó E. Olha lá, ó. Caminho fechado, é um laço. É um laço que não tem nenhum outro laço dentro dele, tá certo? Então isso aqui a gente chama de malha. Quer ver um exemplo de outra malha? Esse laço aqui, ó, que inclui só o R2 e o R3, ó. Esse aqui é um caminho fechado aqui, ok? Não tem nenhum outro laço dentro dele, portanto, aquilo ali é uma malha. Quer ver um exemplo, outro exemplo de malha? Aqui, ó, nós temos vários aqui nesse circuito. Ó. Esse caminho, esse laço que eu estou desenhando aqui agora, ó, isso aqui também é uma malha. Quer ver outra malha? Olha, ó, outra malha aqui. Ó. São laços que não tem lá outros laços dentro dele, certo? Se eu pegar aqui, ó, e desenhar de novo aquele laço que eu tinha desenhado no começo aqui, ó. Eu vou até mudar aqui a cor da minha caneta para ficar mais claro, ó. Esse laço verde que eu vou desenhar aqui, que na verdade eu já tinha desenhado ele antes, ó. Esse laço aqui que passa por R12, VF, R1, R3, R4, R5, ó, R6, R9, esse laço verde que eu acabei de desenhar. Veja como tem outros laços dentro do laço verde. Portanto, o laço verde não é uma malha, certo? É um laço, mas não é uma malha. É claro, né? Toda malha é um laço, mas nem todo laço é uma malha. Beleza, gente? Então, definição de malha, muito importante. A gente vai usar isso no futuro, certo?
Ok, então agora para mostrar para vocês a técnica da simplificação, eu coloquei ali valores naqueles resistores todos e nós vamos resolver esse circuito então usando essa técnica, tá certo? Em que consiste a técnica da simplificação? Nós precisamos basicamente simplificar o circuito ao máximo para depois a gente calcular as coisas que nós queremos, tá certo? Como é que eu posso simplificar um circuito? Bom, eu só consigo simplificar o circuito se eu puder encontrar nele resistores que estejam em série ou em paralelo. E por que eu consigo simplificar o circuito dessa maneira? Porque quando eu encontro resistores que estão em série ou em paralelo, eu posso substituí-los por apenas um resistor, que é o resistor equivalente. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nesse circuito que eu acabei de colocar na tela, esse resistor de 35 ohms está em série com o resistor de 40. Vamos supor que você tenha dificuldade para ver isso. Supor que você não esteja certo, né? Se esses resistores estão em série. Você pode fazer aquele teste que eu falei no vídeo sobre associação em série, que é o seguinte: você basicamente tem que olhar se a corrente que passa no resistor de 35 é a mesma que passa no resistor de 40. Tá ok? A corrente que passa no resistor de 35, nós estamos chamando ela aqui de I4, ó. Ela quando chega nesse canto aqui do nosso circuito, olha só, nesse ponto aqui, ela não tem outra alternativa a não ser virar para baixo ali, ó, e passar também no resistor de 40 ohms. Então, essa corrente I4, na verdade, é a mesma corrente 5 que está passando ali no resistor de 40. Já que é a mesma corrente que passa pelos dois resistores, a gente sabe que eles estão em série. A gente pode substituir esses dois resistores por apenas um, cuja resistência vale 75 ohms. Como é que eu sei que é 75? Ora, se os resistores estão em série, é só somar as resistências, 35 com 40, tá certo? Isso dá 75. Vale notar aqui também, ó, já nessa figura, que nós temos também dois resistores aqui que estão em paralelo. Ó. Esse resistor de 9 ohms aqui, ó, com o resistor de 18, eles estão ligados aos mesmos pontos, beleza? Então, esses resistores aqui, eles têm um de seus terminais está ligado ao nó A, o outro terminal está ligado ao nó B, beleza? Então, eles estão ligados aos mesmos pontos, tem a mesma tensão aplicada sobre eles e, portanto, eles estão em paralelo. A gente poderia substituí-los também por uma resistência equivalente. Não vamos fazer isso aqui agora, não. Nós vamos focar só nesses dois que estão em série. E aí, ó, a gente vai substituí-los por apenas um de 75, da forma que está mostrada ali agora. Então, veja que o meu circuito ficou um pouquinho mais simples. Ele tinha 12 resistores, agora ele tem apenas 11. Tá ok? E agora é o seguinte, se a gente reparar aqui nessa nova figura, nesse circuito que é equivalente aqui, ó. Se a gente pegar esse resistor de 75 ohms aqui, ele está em paralelo, esse resistor de 75 aqui, ó. Ele está em paralelo com esse de 50 aqui, ó. Como é que eu sei que eles estão em paralelo? Veja lá, eles estão ligados aos mesmos nós, ao nó B e ao nó C. Portanto, eles estão sob a mesma tensão e isso é a definição de resistores em paralelo, beleza? Então, nós podemos trocar esses dois resistores por apenas um resistor equivalente e simplificar o nosso circuito ainda mais. Como é que eu faço para calcular o valor da resistência equivalente? Nós vimos isso lá no vídeo sobre associação em paralelo. A resistência equivalente daqueles dois resistores ali, ó, ela pode ser calculada da seguinte maneira. Eu faço a multiplicação dos dois, então vai ficar 50 vezes 75 dividido pela soma dos dois. 50 mais 75. Se você fizer essa conta aí, você vai ver que isso aqui é igual a 3.750 dividido por 125. Quando você faz essa conta, você chega à conclusão de que a resistência equivalente é igual a 30 ohms. Então, 30 ohms é a resistência equivalente daqueles dois resistores e eu posso, portanto, tirá-los e substituí-los por apenas um de 30. Veja, então meu circuito que tinha 12 resistores já tem só 10 agora. Então, meu circuito está se tornando cada vez mais simples, tá certo? Veja, no desenho anterior aqui, ó, nesse desenho que está no canto superior direito aqui do meu slide, do nó B para o nó C, nós tínhamos duas correntes, a corrente I4 e a corrente I7. Ok? Como esse circuito de baixo aqui ele é equivalente aos circuitos de cima, é claro que a corrente que está indo aqui do nó B para o nó C
é também 4 mais I7, beleza? Então essa corrente aqui, aí 4 mais I7, é a corrente que vai do nó B para o nó C, certo? Repara aqui que essa corrente 4 mais I7, ela passa pelo resistor de 30, que está ali embaixo agora, chega no nó C, e quando ela chega no nó C, ela não tem outra alternativa a não ser virar para a esquerda e passa também nesse resistor de 20 que está aqui embaixo. Então, dá para a gente concluir com isso que esse resistor de 20 e esse resistor de 30, eles estão em série, certo? Dá para a gente concluir uma coisa mais aqui. Ó. Dá para a gente concluir também que essa corrente I4 mais I7 que eu desenhei aqui em cima, ó, saindo do nó B e indo para o nó C, ela é igual a essa corrente 6 aqui, que está aqui embaixo, ó, passando pelo resistor de 20, certo? Então, I4 mais I7 é igual a I6. Então, o que nós podemos fazer aqui agora? Podemos simplificar o nosso circuito ainda mais, calculando a resistência equivalente desses dois resistores em série ali, ó, 30 e 20. Qual que é o valor da resistência equivalente desses resistores que estão em série, né, de 30 e de 20? Ora, se eu somar 30 com 20 dá 50. Então, eu chego naquele circuito equivalente ali agora, ó, onde eu tenho uma resistência de 50 em paralelo com outra de 75. Tudo bem? Repara, a única coisa que eu fiz nesse novo circuito aí foi tirar os resistores de 30 e 20 e colocar o de 50 no lugar. Tá legal? Mas aqui agora, nesse circuito, fica claro para a gente que os resistores de 50 e 75, eles estão em paralelo. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a tela e vamos continuar estudando esse circuito aqui agora. Ó. Então, resistor de 75 e de 50 em paralelo, eu posso substituí-los por um resistor equivalente. E o resistor equivalente, o valor dele, né, da resistência dele, eu posso calcular de novo fazendo lá a resistência equivalente. Vai ser igual a multiplicação de 50 vezes 75 dividido por 50 mais 75. Essa conta nós acabamos de fazer ali atrás, a gente viu que isso aqui é igual a 30 ohms, certo? Então, eu posso substituir esses dois resistores aqui por apenas um de 30, certo? Então, nós chegamos naquele circuito do canto superior direito, esse que eu acabei de colocar, em que se vocês repararem aí, ó, esse resistor de 30 ohms, ele agora está em série com o resistor de 10, beleza? A análise é a mesma que nós já fizemos para os resistores ali atrás. Então, dessa maneira, eu posso substituir os resistores de 30 e 10 ohms por apenas um, cuja resistência é igual a 40, e no fim das contas temos esse resistor aqui de baixo, esse circuito aqui de baixo, né? Um circuito ainda um pouco mais simples. E aqui agora a gente pode perceber facilmente, seguindo, né, o mesmo pensamento, o mesmo tipo de análise, a gente pode concluir que esse resistor de 40 ohms que eu acabei de colocar aqui no meu circuito, ó, ele está em paralelo com esse resistor de 60 aqui, ó. Como é que eu sei disso? Bom, eles estão ligados aos mesmos nós, aos nós B e E. Portanto, tem a mesma tensão aplicada sobre eles, logo eles estão em paralelo, certo? Esses dois camaradas, então, podem ser substituídos por apenas um, cujo valor da resistência, olha só, eu posso calcular fazendo, ó, resistência equivalente igual a 40 vezes 60 dividido por 40 mais 60. Se eu fizer essa conta aqui, vocês vão chegar aí à conclusão de que isso aqui é igual a 24 ohms, que é a resistência equivalente, portanto, daqueles dois caras que eu marquei ali. Vamos lembrar que esses dois resistores aqui de 9 e de 18, ó, eles também estão associados em paralelo, beleza? Eles também estão ligados aos mesmos nós, aos nós A e B. Portanto, eu também posso substituí-los por uma resistência equivalente, por um resistor equivalente, cuja resistência vai ser igual a quem? Vai ser igual a 9 vezes 18, 9 vezes 18, dividido por 9 mais 18. Vou deixar vocês fazerem essa conta aqui e vocês vão chegar à conclusão de que isso aqui é igual a 6 ohms. Ok? Então, esse meu circuito pode ser simplificado ainda mais e ele vai ficar, no fim das contas, da maneira que eu acabei de mostrar ali embaixo, ó, no canto inferior à direita. Então, veja como o nosso circuito está ficando cada vez mais simples, beleza?
Então vamos continuar essa simplificação aqui agora, ó. E aí nós podemos perceber que esse resistor de 6 ohms que surgiu aí agora, ele está em série com o de 24, certo? A corrente que passa pelo resistor de 6, ó, aquela corrente 2 mais de 3, quando ela chega no nó B, ela não tem outra alternativa a não ser virar e passar também no resistor de 24 ohms. Então aquela corrente I2 mais I3, ela na verdade é a mesma corrente I9 mais I10, certo? São correntes idênticas, a mesma corrente. Então esses caras estão em série e a gente já sabe que a gente pode substituí-los por um único resistor cuja resistência vai valer 30 ohms. Por que 30? 6 mais 24 dá 30 ohms. Chegamos então nesse circuito que está mostrado aí agora, ó, um circuito já bem simples, onde eu tenho dois resistores de 30 ohms ligados em paralelo. Veja como eles estão ligados aos mesmos nós, ó, aos nós A e E, tá ok? Então vamos calcular a resistência equivalente desses dois resistores. E como é que a gente faz isso? Do jeito que a gente já sabe. A gente multiplica 30 vezes 30 e divide por 30 mais 30. Se fizermos esse cálculo aqui, vamos chegar à conclusão de que a resistência equivalente é igual a 15 ohms. Então podemos substituir esses dois resistores por apenas um de 15 ohms que está ligado ali entre os nós A e E. E agora, o nosso circuito se transformou em um circuito que tem 3 resistores em série ali, ó, valendo 10, 15 e 5 ohms, certo? Veja que a corrente I1, que passa pelo resistor de 10, ela vai passar pelo resistor de 15 também vai passar pelo resistor de 5. Logo, esses 3 resistores estão em série. Então, eu posso calcular a resistência equivalente desses 3 camaradas em série simplesmente somando seus valores. 10 com 15 dá 25, com 5 dá 30, e eu chego finalmente à versão mais simples possível do meu circuito, que é essa versão que eu acabei de colocar aí no slide. Ó. Tem uma fonte de 360 volts ligada a um resistor equivalente de 30 ohms. E agora que a coisa começa a ficar legal. Aqui agora fica bacana porque eu consigo calcular o valor da corrente I1. Corrente I1 é aquela corrente que está saindo lá da nossa fonte, né? Veja que agora que eu tenho só uma fonte ligada ao resistor, nós voltamos àquele caso mais simples que nós já estudamos lá nos vídeos anteriores. E nós sabemos que nesse caso aqui, esses 360 volts da fonte, eles estão aplicados a esse resistor aqui. Então nós temos 360 volts aqui no resistor. Nós sabemos o valor da resistência desse resistor. Então, se eu sei a tensão do resistor, que está sobre o resistor e sei o valor da sua resistência, eu consigo usar a primeira lei de Ohm para calcular a corrente que está passando por ele. Então, eu consigo calcular o valor de I1 ali. Ó. Quanto é que vale I1? I1 vai ser 360 volts dividido por 30 ohms, que é igual a 12 amperes. Então, acabei de descobrir o valor de I1. Beleza? E agora a mágica acontece, porque eu vou voltar agora nos meus circuitos equivalentes calculando tudo o que eu quero saber, certo? Vamos voltar, por exemplo, ó, vamos sair desse circuito aqui, o mais simples, e vamos voltar para esse circuito que está aqui no canto superior direito. Ó, vamos voltar aqui agora, esse circuito que eu estou circulando aqui agora. Vamos olhar para ele. Veja que agora eu sei quanto vale o I1. Sabendo quanto vale o I1, eu agora sou capaz de calcular qual é a tensão que existe entre os nós A e E. Aqui, ó. Esse nó A aqui e o nó E. Ó. Como é que eu sei, como é que eu consigo calcular a tensão que existe entre os nós A e E? Ora, eu sei que entre esses dois nós tem um resistor de 15 ohms. Eu sei qual é o valor da corrente que passa por esse resistor de 15. Então, eu posso usar de novo a lei de Ohm e calcular o valor da tensão que existe ali. A tensão que existe entre os nós A e E é a tensão sobre o resistor de 15 ohms. Como é que eu faço esse cálculo? Só multiplicar os 15 ohms vezes os 12 amperes que estão passando ali por ele. Faça essa conta, 15 vezes 12, e descubra que a tensão que existe ali entre os nós A e E é de 180 volts. Bacana? Pois é, e agora eu posso voltar um pouco mais ainda. Eu posso agora ir para esse circuito aqui de cima do meio. Porque agora eu sei que entre o nó A e E existem 180 volts. Então, sabendo que tem 180 volts ali agora, eu consigo calcular aquelas correntes que estão ali em cima. Olha só, eu consigo calcular, por exemplo, o valor de I2 mais de 3.
né? I2 mais I3 a gente já sabe é igual a I9 mais I10. Como é que eu posso calcular essa corrente? Veja, essa corrente I2 mais I3 é a corrente que sai do nó A, passa pelo resistor de 30 e vai para o nó E. Beleza? Então, como é que eu posso calcular o valor da corrente? É só dividir os 180 volts que eu sei que existem ali entre os nós A e E pelos 30 ohms ali do meu resistor. 180 dividido por 30 dá 6. Então, eu tenho 6 amperes ali. Ó, o I2 mais I3 é igual ao I9 mais I10. Essa é a corrente, então, que está passando por ali. Bacana? Veja que eu também consigo calcular o valor de I11. Como é que eu posso calcular I11? Olha, I11 é a corrente que também está saindo do nó A, indo para o nó E, passando por aquele outro resistor ali, ó, que também tem 30 ohms. Então, o valor de I11 também vai ser 180 dividido por 36 amperes. Tá legal? Então, agora eu posso voltar um pouco mais. Eu posso ir para o meu circuito, lá, o primeiro circuito lá de cima, ó, eu posso vir aqui para esse circuito, porque agora, como eu sei o valor de 2 mais de 3, eu consigo aqui, ó, calcular a tensão que existe entre o nó A e o nó B. Ok? Aliás, né, vamos lembrar aqui antes que I12, essa corrente aqui de baixo, a gente sabe que ela é igual a I1 e ela vale 12 amperes, portanto. Então agora vamos lá, vamos calcular o valor da tensão entre os nós A e B. Como é que eu posso calcular a tensão entre o nó A e B? Ora, usando de novo a lei de Ohm. Eu não sei o valor de 2 mais de 3, que é 6 amperes. Então, esse 2 mais de 3 está passando ali por um resistor de 6 ohms. E quando eu faço uma multiplicação de 6 vezes 6, ó, eu descubro que entre o nó A e B eu tenho 36 volts. Tá legal? Mas eu consigo calcular agora também a tensão que existe entre os nós B e E. Por que eu consigo calcular? Porque eu sei o valor da corrente que está indo de B para E e sei o valor da resistência que existe ali entre B e E. Ó, a resistência vale 24 e a corrente, a gente já sabe, vale 6. Então, quando eu multiplico 24 vezes 6, eu descubro que entre os nós B e E existe uma tensão de 144 volts. Bacana? Bom, vamos continuar aqui. Ó. Mudei o slide, estou voltando nos nossos circuitos equivalentes lá. Tá? Esses circuitos aqui nós já vimos eles, eu estou voltando em todos eles. Agora, a gente estava estudando esse circuito aqui, ó. Nós acabamos de descobrir ali o valor da tensão entre A e B, entre B e E. E agora, o que nós podemos fazer? Nós podemos voltar aqui nesse circuito, ó. Daqui agora nós vamos voltar para cá, beleza? E nós vamos calcular agora o valor de 2. Olha lá. E 2 é essa corrente aqui, ó, que está saindo do nó A e indo para o nó B, né? Essa corrente aqui, ó. Sai do nó A, vai para o nó B, passando pelo resistor de 9. Como é que eu faço para calcular o valor dela? Veja, eu tinha descoberto que o valor da tensão entre A e B é 36 volts. Então, se eu sei que tem 36 volts entre A e B, para calcular a corrente que está passando no resistor de 9, basta dividir 36 por 9. 36 dividido por 9 dá 4 amperes, portanto eu sei que 2 vale 4 amperes. Veja que eu consigo agora também calcular o valor de 3. E 3 é a corrente que está indo do ponto do nó A para o nó B, passando pelo resistor de 18. Como é que eu calculo 3? Ora, só dividir 36 volts, que é o que eu sei que existe ali entre A e B, por 18 ohms, e eu sei que a corrente 3 então vale 2 amperes. Beleza? Então, percebam que nós estamos descobrindo absolutamente tudo ali do nosso circuito, certo? O que nós podemos fazer agora? Olha só, o I6 mais I8, que é essa corrente aqui, ó, que sai do nó B e vai para o nó E, passando por esse resistor de 40 ohms aqui, ó, essa corrente aqui, a gente pode calcular o valor dela também. Como é que a gente faz, hein? A gente pega a tensão que existe entre B e E, que a gente já tinha calculado, a gente já sabe que vale 144 volts, e agora a gente pode simplesmente dividir esses 144 volts pelos 40 ohms desse resistor aqui, ó. Veja, a corrente 6 mais I8 é a corrente que está passando por esse resistor. Então a gente divide 144 por 40 e a gente descobre que o valor de 6 mais I8 é igual a 3,6 amperes. Beleza? O que mais que dá para calcular aqui? Dá para calcular o valor de I10. I10, olha, é a corrente que sai do nó B, vai para o nó E, passando por esse resistor de 60 ohms aqui, ó. Esse resistor aqui.
Como é que eu faço para calcular o valor dessa corrente 10, então? Só dividir os 144 volts, que eu sei que existe ali entre B e E, por 60 ohms, e eu vou descobrir que a corrente I10 é igual a 2,4 amperes, tá ok? Ok, e agora o que nós podemos fazer? Nós vamos voltar aqui, ó, sair desse circuito e voltar para esse circuito aqui do canto superior direito, porque agora nós temos condições, agora que nós sabemos os valores das correntes I6 mais I8, né, e I10, a gente tem condições de calcular ali agora, olha, a tensão entre os nós B e D, certo? Vamos voltar aqui, ó, esse nó B e D aqui agora, ó. Esse e esse. Veja, entre os nós B e D, nós temos um resistor de 30 ohms. Sabemos que a corrente que passa por ali, ela vale 3,6 amperes. Então, se eu quiser calcular a tensão que existe entre B e D, ó, basta multiplicar 30 ohms vezes 3,6 amperes e eu vou descobrir que a tensão lá vale 108 volts. O que mais que dá para saber? Dá para calcular a tensão que existe entre os nós D e E. Aqui, ó, porque agora, se a gente reparar nessa figura aqui, entre os nós D e E, nós temos um resistor de 10 ohms aqui. A gente sabe que essa corrente que passa por aqui vale 3,6 amperes. Então, basta multiplicar esses 10 ohms pelos 3,6 amperes para saber qual é a tensão entre D e E. Quando eu faço isso, eu descubro que dá 36 volts. E agora, o que mais que nós podemos fazer? A gente pode voltar aqui nesse outro circuito aqui equivalente, ó, vamos voltar lá, nesse circuito equivalente, e aqui agora a gente consegue calcular o valor de I4 mais I7. Né? Lembrando que I4 mais I7 é igual a I6. I4 mais I7 é o quê, hein? Essa corrente aqui, ó. Essa corrente que está saindo do nó B, indo para o nó D, passando pelo resistor de 50 ohms, certo? Ela é igual ao I6 que está aqui embaixo, olha só. I6 está aqui, ó. Bom, como é que eu calculo o valor dessa corrente? Basta eu pegar a tensão entre os nós B e D, que eu sei quanto vale, acabei de calcular, 108 volts. Vou dividi-la por 50 ohms, que é o valor dessa resistência aqui por onde a corrente está passando. E quando eu faço essa divisão, eu descubro que a corrente I4 mais I7 vale 2,16 amperes. Beleza? O que mais que dá para fazer aqui? Dá para calcular o valor dessa corrente I8 aqui. A corrente I8 é a corrente que está saindo do nó B, está indo para o nó D, passando pelo resistor de 75 ohms. Como é que eu calculo essa corrente? Bom, do mesmo jeito, né? Eu sei que a tensão entre B e D é 108 volts. O valor da resistência ali, ó, é 75 ohms. Divido 108 por 75, descubro que a corrente I8 é igual a 1,44 amperes. Vamos continuar aqui no próximo slide? Então, ó, aqui agora nós sabemos já o valor de I4 mais I7. A gente sabe quanto é que vale isso. Então, agora, nesse circuito aqui de baixo, ó, o que a gente pode calcular sabendo o valor de I4 mais I7? A gente pode calcular a tensão que existe entre os nós B e o nó C. Aqui, ó, nesse circuito aqui de baixo, canto inferior direito. Ó, nó B e nó C. Eu sei que tem uma resistência de 30 ohms aqui entre esses dois nós. Sei que tem uma corrente de 2,16 amperes passando por aqui. Então, para calcular a tensão entre B e C, tudo que eu preciso fazer é multiplicar 30 vezes 2,16, tenho 64,8 volts ali. Tá ok? O que nós vamos fazer na sequência? Nós vamos pegar aqui e calcular a tensão entre o nó C e o nó D, aqui embaixo. Ó. Entre os nós C e D, nós temos um resistor de 20 ohms e nós temos uma corrente de 2,16 amperes passando por ali. Como é que eu calculo a tensão entre C e D? Usando a lei de Ohm novamente, só multiplicar 20 ohms vezes 2,16 e a gente descobre que nós temos 43,2 volts ali entre esses dois nós. Beleza? Vamos continuar aqui do mesmo jeito. Ó. Agora que eu sei qual que é a tensão entre B e C, eu posso voltar nesse meu circuito aqui de cima e aqui agora eu consigo calcular o valor de I4. Ó. I4 é essa corrente aqui que sai do nó B, vai para o nó C, passando pelo resistor de 75 ohms. Como é que eu calculo a corrente I4? Bom, basta dividir então os 64,8 volts que a gente tinha calculado aqui anteriormente. Tá legal? A tensão entre os nós B e C. Eu pego esses 64,8 volts, divido pelos 75 ohms do meu resistor e vou descobrir que a corrente I4 vale 0,864 ampere.
qual é o próximo passo? Podemos calcular I7. A corrente que também sai do nó B vai para o nó C, passando por esse resistor de 50 ohms aqui. Ó. Como é que eu calculo I7? Basta dividir 64,8 volts, que é a tensão que existe ali entre os nós B e C, por 50 ohms, e eu descubro que a corrente vale 1,296 amperes ali. Ó. Bom, se a gente olhar aqui agora no meu circuito de trás aqui, ó, I4 a gente já sabe que é igual a I5, então a gente sabe que I5 também vale 0,864 amperes. Então, com isso, nós calculamos tudo que a gente tinha interesse aqui no nosso circuito, beleza? Nós acabamos de descobrir tudo aqui que a gente precisava. Agora, com todas essas informações, fica fácil de eu calcular qualquer outra coisa aqui, por exemplo, a potência de qualquer resistor desse. E para resumir esses resultados todos, eu coloquei aqui, ó, tudo que foi calculado nessa figura aqui, é o mesmo circuito, tá certo? Todos os valores estão aí. Então, se eu, por exemplo, vamos imaginar que eu quero calcular a potência desse resistor de 50 ohms que está... O resistor de 50 ohms nós temos no circuito aí, né? Só temos um resistor de 50 ohms. Se eu quiser calcular a potência desse resistor, eu sei que ali, ó, entre os terminais dele, né, entre B e C, nós temos 64,8 volts. Eu sei que tem uma corrente de 1,296 amperes passando por ele, basta multiplicar uma pela outra e eu tenho a potência desse resistor, certo? Na verdade, eu tenho a potência de qualquer resistor desse que está aí, e por isso a gente diz que o nosso circuito está resolvido. Ok, gente? É muita conta e tal, mas são contas fáceis, são cálculos fáceis de serem feitos, certo? A ideia é simples, ela só fica se repetindo, a gente repete a mesma ideia, né? Sempre, sempre. E se vocês repararam bem aí o que eu disse para vocês no início, o que nós fizemos foi isso. Nós pegamos o nosso circuito inicialmente complicado, onde a gente não sabia nada a respeito dele. Nós somos, né, nos seus valores da resistência, da fonte, nós estamos simplificando esse circuito cada vez mais, até chegar naquele circuito com uma fonte e um resistor só, aquele circuito equivalente, o mais simples possível, e a partir dali nós começamos a calcular em um e fomos voltando, calculando todas as coisas que nós tínhamos interesse aí nesse circuito, tá certo? Essa é a técnica da simplificação. Eu estou deixando uma lista de exercícios para vocês praticarem esse negócio aí, e nos próximos vídeos a gente volta com outras técnicas para resolver esse circuito, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, né? Vocês vão treinar isso aí agora para poder ganhar domínio desse negócio, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!